Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Feliz e eu estou aqui para apresentar algo completamente novo para vocês. Se você é escritor, se você é roteirista ou se você é professor de escrita criativa, fica até o final porque esse vídeo foi feito para você. São 180 cartas divididas em 15 categorias, cada uma delas com uma função narrativa. Cada conjunto, que eu vou chamar de deck, tem um nome e uma cor específica, tudo para facilitar o trabalho de vocês. E olha, pessoal, eu posso garantir que esse baralho é suficiente para você contar todas as histórias do mundo, a partir das infinitas combinações entre as cartas. E agora eu vou te mostrar como isso é possível. Os 15 decks são independentes e podem ser utilizados em qualquer ordem. Você pode começar pelo personagem, pelo conflito, pelo mundo ou seguir a sequência que eu apresento a vocês. Lembra que você é livre para escolher o seu próprio caminho na hora de criar a sua história. Agora vamos conhecer os detalhes do baralho narrativo. Com o primeiro deck, você vai pensar o título da sua história. Como ela será assinada? Será um pseudônimo? Será um nome artístico? Será seu próprio nome? E o público? Qual é o público que vai receber a sua mensagem, a sua história, que vai ler o seu livro? E qual a mensagem final que você quer deixar quando as pessoas fecham o seu material? O deck gênero vai ajudar você a definir qual é o estilo e os elementos predominantes da sua história. Ele é uma aventura, é um mistério, é terror, é fantasia? São 15 opções diferentes que podem ser combinadas. Por exemplo, comédia romântica ou, por exemplo, terror paranormal. As possibilidades são infinitas de combinação. Vale dizer que cada deck tem uma carta coringa para ser utilizada quando nenhuma das opções se encaixar perfeitamente na sua história. No segundo deck, vamos criar o seu mundo, o lugar onde a história acontece. Esse aspecto é essencial, pois define as características e as regras do lugar. São 15 possibilidades para você criar o seu universo. Temos, por exemplo, os mundos paralelos, distópicos, fantásticos, mundo espacial, entre outros. Não há limites para sua criatividade quando o assunto é mundo. Depois, vamos entrar no tempo narrativo. Como a sua história será contada? Ela é linear? Ela é não linear? Ou você vai escrever uma viagem no tempo? São 6 cartas para você brincar com essas possibilidades. E agora, vamos falar de um dos pontos mais importantes de uma narrativa, o conflito. Se o seu protagonista não tem desafios, não temos uma boa história. É o conflito que impulsiona a trama, gerando a tensão dramática. O Peripécia traz 12 tipos diferentes para você se inspirar, desde o clássico relacionamento proibido até as lutas contra o bem e o mal ou as revoltas robóticas. Tudo isso para sua história ficar incrível. E agora eu vou apresentar para vocês o deck turquesa. Esse conjunto de cartas compreende as 12 motivações mais encontradas nas histórias. É a motivação que impulsiona as ações dos personagens. Por exemplo, em O Conde de Monte Cristo, o protagonista é motivado pela sede de justiça e de vingança. Em Procurando Nemo, o que leva a narrativa adiante é o desejo de resgate e de recuperação do peixinho. E quem serão os seus personagens principais? Com o deck Heróis e Vilões, você pode desenvolver o seu protagonista e o seu antagonista. São 3 gêneros diferentes para cada um deles, entre o feminino, o masculino e o neutro. Lembrando aqui que o seu herói pode ser um elfo, ou a sua heroína, uma jovem que vive em uma ilha isolada. Um antagonista neutro pode ser entendido como uma força desconhecida e sobrenatural, como por exemplo o Nada, da História Sem Fim. Há ainda os grupos aliados e inimigos. Uma sugestão para que a sua trama fique ainda mais rica e interessante. Depois de definir quem vão ser os seus heróis e os seus vilões, vamos desenvolver cada um deles. Para isso, você vai usar o deck verde. Com ele, você vai poder pensar em cada detalhe dos personagens. São 10 cartas que abordam os aspectos internos e externos e os pontos mais simples, como o nome, a idade e as características físicas dos seus personagens. Até mesmo os mais complexos, como traços de personalidade, as crenças, valores e os conflitos internos. Tudo para que os seus personagens sejam convincentes e cativantes. E agora eu vou mostrar o deck dos arquétipos. Eles funcionam para inspirar a criação dos seus personagens.
Os arquétipos são modelos universais conhecidos e que ressoam profundamente em diversas culturas. Esses padrões representam um direcionamento inicial, não modelos fechados. Alguns arquétipos são facilmente identificados nas histórias que você conhece, como o mentor, o aliado, o líder, o interesse amoroso, o rebelde, entre tantos outros. O Peripécia Deck traz 19 arquétipos para você se divertir na hora de criar. Você já deve ter ouvido falar da jornada do herói e da jornada da heroína. Esses modelos narrativos foram identificados por Joseph Campbell, Christopher Vlogger e Maureen Murdoch. Há ainda os estudos de Vladimir Prop, que também identificou os padrões recorrentes nos contos de fadas. A partir desses estudos, foram criados 2 decks para auxiliar você no planejamento da sua história, o conjunto Oliva e o conjunto Lilás. Esses 2 decks foram pensados para você trabalhar em sequência. No entanto, os passos do herói e da heroína são apenas um guia. É recomendado que você construa a sua história do seu jeito, sem se prender à sequência clássica. Depois de construir os alicerces da sua história, vamos pensar nas reviravoltas. Elas são as mudanças repentinas que vão surpreender as pessoas. O Peripécia traz 14 sugestões que vão deixar a sua história incrível. Imagine um desfecho inesperado, a morte de um personagem, a revelação de um segredo ou uma traição imprevisível. Tudo isso pode ser usado para dar ritmo e força à sua narrativa. O deck Vinho revela um conjunto de 10 artifícios, aqueles segredinhos que os escritores utilizam para gerar tensão e complexidade à trama. Alguns são bastante conhecidos, como a ironia dramática, o gancho e o narrador não confiável. Mas não se preocupe, porque cada carta tem a explicação para você usar cada artifício de maneira consciente. E agora vamos entrar na parte final. Quando você for escrever a sua história, é fundamental definir como ela será contada. Para isso temos o deck Chocolate. Ele explica os 3 narradores mais utilizados na literatura: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. E para finalizar, eu apresento o deck Caramelo. Ele vai ajudar você a organizar o documento escrito do seu livro ou do seu roteiro. Além de desvendar o prólogo e o epílogo, ele traz a estrutura em 3 atos de um jeito fácil, que inclui a construção, o confronto e a conclusão, auxiliando no desenvolvimento e na progressão da trama. Esses são os 15 decks do Peripécia, uma maneira simples, prática e lúdica de estruturar histórias. E como vocês vão fazer para adquirir o Peripécia Deck? É muito simples, você vai clicar aqui na descrição do vídeo, que vai ter a página de vendas, que vai, enfim, detalhar tudo para vocês. E o que você recebe quando você adquire esse produto? A primeira coisa é um arquivo, tá? Um arquivo com todas as cartas para você imprimir. O arquivo já é totalmente formatado, ele já é preparado para você imprimir na sua casa ou levar numa gráfica rápida, que é o que eu indico. Por quê? Porque eles têm materiais especiais, eles podem imprimir num papel 300 gramas, que fica com uma qualidade muito melhor, né? Esse aqui é um exemplo, né? Fica a cartinha bem bonitinha, né? Fica numa espessura boa também. E lá, numa gráfica rápida, eles podem, inclusive, cortar com uma guilhotina, eles podem usar, ou você pode usar um estilete na sua casa, o que você preferir. E eu recomendo ainda que vocês usem um cortador de canto, isso é opcional, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que vocês vão receber? Vocês vão receber todas as cartas, tá? Em um arquivo aqui, vou até mostrar para vocês o volume que tem, tá? É um volume grande, ok? Que vocês podem ver bem aí os detalhes, tá? Tem todas as cartas aqui. E vocês vão receber também um arquivo que é o guia prático. Esse guia prático, ele vai explicar todo o processo, toda a metodologia, vai apresentar carta por carta. Então, é um documento grande, tá? É um guia com 240 páginas. Pode parecer muito, mas ele é muito objetivo, ele é ilustrado, ele tem o desenho de cada carta explicando a função da carta, um exemplo de um livro ou de um filme que segue aquela tendência. Então, você vai ter ali, né, tudo detalhado, tudo explicadinho, passo a passo, para você poder criar o seu trabalho aí tranquilamente, tá bem? Então, você vai receber 2 arquivos. E foi algo pensado em escritores como eu, né, escritores que têm uma trajetória já, mas também escritores que estão começando, que têm o seu sonho, mas não querem mais cair em frustração e desânimo de não conseguir e achar
que escrever um livro, que escrever uma história é uma coisa para poucos, para pessoas que têm um dom. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode contar uma boa história. Qualquer pessoa pode escrever um livro, desde que você se dedique para isso, que você trabalhe e que você tenha principalmente as ferramentas necessárias. Obrigada, pessoal. Um grande abraço e tenha uma escrita feliz!